Olá, agora nós vamos então fazer a gravação, fazer a explicação da nossa avaliação presencial AP1 do primeiro semestre de 2024, da disciplina de Português 1 do curso de Letras CEDERJ. Eu sou a professora Ilana, vocês já me conhecem. Então, nós vamos às questões, então, da nossa avaliação presencial. Primeiro texto. Leia o texto 1 a seguir para responder as questões 1, 2, 3 e 4. Uso de drones na guerra moderna. Os drones são aviões não tripulados utilizados em algumas operações militares como reconhecimento de áreas geográficas, vigilância contra manifestações urbanas ou mesmo ações de ataque bélico. Como funcionam os drones? Criados originalmente como veículos de reconhecimento, os drones passaram a ser utilizados também como armas de ataque. Atualmente, são capazes de efetuar ataques com mísseis. Como em um videogame, os operadores dos drones atacam seus inimigos, podendo acarretar muitas mortes de pessoas inocentes. Afinal, será que os drones são realmente uma arma de uso legal? Por que não dar ao inimigo qualquer capacidade de rendição? E por não ser possível distinguir se o alvo é civil ou militar, os drones vêm sendo alvos de intensos debates sobre a legalidade de seu uso. É preciso evitar a morte de civis. Como os drones não possibilitam isto, eles vêm sendo apontados como uma arma de uso ilegal na esfera do direito internacional. Bem, é um texto retirado do Brasil Escola, da plataforma UOL. Bem, e aí nós temos algumas questões. Questão 1. Observe os elementos sublinhados nos excertos seguintes. Criados originalmente como veículos de reconhecimento, os drones passaram a ser utilizados também como armas de ataque. Atualmente são capazes de efetuar ataques com mísseis. São vários mecanismos de coesão gramatical, referencial, frásica, interfrásica, paralelismo estrutural e temporal. Os elementos sublinhados nos tópicos A, B e C prestam-se à exemplificação de qual deles? Comente. Eu percebi que vocês tiveram muitas dificuldades para responder essa questão. Vocês tentaram identificar um mecanismo diferente para cada letra. Mas olhem a questão. Qual deles? O pronome relativo aqui, interrogativo, de qual deles? Qual? Eu estou perguntando um. Não era para vocês tentarem identificar mecanismos diferentes em cada letra. Se fosse para identificar mecanismos diferentes, a pergunta estaria no plural. Quais deles? E a pergunta está no singular. Qual mecanismo, dentre os que foram citados, referencial, frásica, interfrásica, paralelismo estrutural e temporal, dentre esses mecanismos de coesão, qual deles se evidencia nessas três situações? Então, aqui, o mecanismo de coesão é o temporal. Por quê? Há uma progressão temporal, há uma ordenação natural dos estados aqui, né? Então, primeiro a gente tem que os drones são criados originalmente, depois passaram a ser utilizados, depois atualmente. Então, a gente observa que nesses enunciados há uma sucessão, há uma linha temporal que vai da origem dos drones até a atualidade. Então, eu chamo a atenção de vocês, é preciso prestar atenção no enunciado da questão. A questão perguntava qual, no singular. Então, era para identificar apenas um mecanismo de coesão. E o mecanismo de coesão que atravessa esses três enunciados é o mecanismo de coesão temporal, ok? Bem, questão 2. Identifique o valor semântico do vocábulo como sublinhado nos fragmentos 1 e 2. Como em um videogame, os operadores dos drones atacam seus inimigos. Aqui bastava vocês identificar. No primeiro enunciado, nós temos explicitamente aí uma comparação. Está comparando os drones a um jogo de videogame.
né, uma comparação videogame, né, com drones, aí um valor comparativo. No segundo caso, como os drones não possibilitam isto, ou seja, é uma causa, eles vêm sendo apontados como uma arma de uso ilegal na esfera do direito internacional. Aqui, a ideia não é de explicação, é mostrar uma causa, ou seja, os drones, eles não são apontados como uma arma, né? Eles vêm sendo apontados como uma arma de uso ilegal. Por quê? Qual é a causa deles serem apontados como uma arma de uso ilegal? É o fato deles não possibilitarem isto, ou seja, não evitarem, por exemplo, a morte de civis. Então, como os drones não possibilitam isto, no caso seria a causa de eles serem apontados como uma arma de uso ilegal no direito internacional. Observe que o conector como ele está no espaço da causa, ele está no enunciado que introduz a causa, né, desse enunciado. Questão 3. É preciso evitar a morte de civis. Como os drones não possibilitam isto que? A morte de civis. Então, o pronome isto, sublinhado no fragmento acima, tem valor coesivo e retoma que segmento? Retoma morte de civis. Não possibilitam o quê? A morte de civis. Então, isto está retomando morte de civis. Qual é o mecanismo textual adotado? Se está fazendo referência a um termo já citado, nós temos um mecanismo de coesão referencial por anáfora. Se fosse algo que ainda fosse ser citado, tivesse para frente, seria catáfora. Se fosse uma omissão, seria elipse. Mas como retoma um termo anterior, aí nós temos a anáfora. Questão 4. Considerando ataque bélico de um lado e a expressão operações militares de outro, que tipo de coesão lexical, novamente, está fazendo referência à coesão lexical, ou seja, coesão por antonímia, sinonímia, meronímia, holonímia, hiperonímia, hiponímia, é coesão lexical por substituição. Então, vejam, né? Nós temos aqui uma coesão de hiponímia, porque hiponímia, então, seria o ataque bélico, o elemento. Hiperonímia estaria fazendo relação com operações militares, seria a classe. Então, nós vamos ter a classe, que é o hiperônimo, operação militar. Dentro de operação militar, nós temos o elemento, que é o ataque bélico, nesse caso, hiponímia. Então, nesse caso, a coesão lexical se estabelece por meio da hiponímia e hiperonímia. Hiponímia fazendo referência ao elemento, ataque bélico. A hiperonímia fazendo referência a operações militares, que seria, então, o elemento mais amplo, operações militares é o elemento mais amplo, estaria fazendo referência, então, à classe, tá? No caso, a hiponímia é o elemento mais restrito, mais específico, que seria, nesse caso, ataque bélico. Bem, vamos para a questão, texto 2, para a questão 5. Olha, papai, um drone de combate à dengue. Então, o posto é o que se enuncia. Então, qual é o posto aqui? Papai, um drone de combate à dengue. O posto é aquilo que se tem, aquilo que é dito, né? O papai, um drone de combate à dengue. E aí, a imagem é de um drone, né? A imagem é de um drone. Pergunta, levando-se em consideração a questão do posto e do pressuposto, na análise dos subentendidos, observe o balão do primeiro quadrinho da charge. O primeiro balão, tá? Olha, papai, um drone de combate à dengue. Identifique as noções de posto e de pressuposto.
Prestem atenção no enunciado. O enunciado não pede para vocês olharem o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho e o quarto quadrinho. A gente só tem noção de que é um drone, mas é um drone de mosquitos no último quadrinho. Mas a questão não é sobre isso. A questão é para vocês olharem, olha, o primeiro quadrinho da charge. Então, no primeiro quadrinho da charge, olha, papai, um drone de combate à dengue. Esse é o posto. Se há um drone de combate à dengue, há um pressuposto de que há uma epidemia de dengue que precisa ser combatida. Então, o posto é um drone, papai, um drone de combate à dengue, é o que é dito. O pressuposto que a gente infere a partir dessa fala do primeiro quadrinho. Se há um drone de combate à dengue, é porque há uma situação, há uma epidemia de dengue que precisa ser combatida. Mais uma vez, eu percebi vários de vocês errando a questão por dificuldade na compreensão do enunciado, por não prestarem atenção no enunciado da questão. O enunciado da questão diz: observe o balão do primeiro quadrinho, tá? Identifica as noções de posto e pressuposto. Teve gente que foi falar do último quadrinho, mas a questão era para analisar o balão do primeiro quadrinho. Então, novamente, se erra a questão por não prestar atenção no enunciado da questão. Então, o posto, papai, olha, um drone de combate à dengue. O pressuposto, o que a gente infere a partir daí? Se há um drone de combate à dengue, é porque é uma situação de dengue, uma epidemia de dengue que precisa ser combatida. Ok, gente? Então, encerramos mais uma gravação de correção de prova. E aí, novamente, eu volto a dizer, vocês tendo alguma dificuldade, dúvidas em relação a essa correção, vocês podem me procurar pela sala de tutoria lá na plataforma do CEDERJ, ok? Então, até a próxima correção, ok?